Então é isso, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu vou falar sobre um tema um pouco espinhoso, né? É um tema muito comum, esse tipo de conversa sobre a tal da machosfera, né? A bolha da Red Pill. Eu confesso que eu já consumi bastante conteúdo dessa, desse tema, né? Da Red Pill. Porém, eu acho importante a gente saber separar as coisas, né? A gente ouvir os pontos de vista de cada um, tanto dos homens quanto das mulheres, os pontos de vista deles sobre o que eles acham certo, sobre o que eles acham errado, sobre o problema que eles acham de como está se estruturando os relacionamentos hoje, e a gente ouvir de cada um, fazer o nosso próprio filtro e reter o que é bom de cada coisa, né? Porque todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem a sua perspectiva da coisa, mas a gente sabe que só existe uma verdade. Então a gente tem que saber ter o jogo de cintura para saber intermediar, né? Para saber o que vale pra gente e o que não vale. Só que, como esse aqui é um canal de opinião, onde eu falo das minhas experiências, onde eu falo das minhas perspectivas, onde eu falo das coisas que eu observo, mesmo que eu não concorde com determinada coisa, ou até mesmo as coisas que eu concorde, mas são coisas que eu observo. E eu tenho que ter pelo menos a honestidade intelectual de pontuar aquilo, independente do viés, né? Se vai de acordo com o que eu acredito ou não. Eu tenho que chegar aqui e expor para vocês. Só que eu também não vou deixar de me posicionar, claro. Então, seguindo essa premissa, eu desenvolvi uma tese que é o que alguns homens estão preferindo passar o tempo deles sozinho. Eu pretendo fazer um vídeo futuramente sobre as mulheres, sobre o mérito do que elas falam, né? Avaliar algumas coisas, trazer meu ponto de vista. Mas de antemão eu pretendo falar aqui dos homens porque eu sou homem, eu passei algumas experiências, eu tenho amigos, tenho conhecidos, enfim. Então é uma coisa que para mim a realidade é muito mais fácil, digamos assim, né? É observar e pontuar isso. E para estruturar essa minha tese de que alguns homens estão preferindo ficar sozinhos, o primeiro ponto é o seguinte: o esforço do cara, os caras estão tendo a percepção de que o esforço que eles estão fazendo para iniciar o relacionamento, o esforço que eles estão investindo de tanto recurso, quanto energia, quanto de tempo e tal, não está valendo a pena. Os caras estão chegando à conclusão de que é muito investimento de tudo que eles possam entregar para a mulher. Que a gente sabe que o tempo hoje é a nossa principal moeda. Veja bem, eu não sei em relação às mulheres, mas o homem, ele não se importa, talvez ali no médio prazo, ali no longo prazo, e acaba se dando conta de que aquele gasto que ele teve com determinada coisa não vai valer tanta pena. Ele simplesmente consegue deixar para lá. Agora, o tempo que ele perdeu, não. O tempo, o gasto, o transtorno, aí pesa muito mais pro cara. Pode ser que haja as exceções, tudo bem, beleza, show de bola. Mas eu acredito que, no geral, o homem ele prefere, ele prioriza, né, o gasto dele ali de energia, de tempo, enfim, para pouco resultado, né, para pouco retorno da parte das mulheres. E isso é um relato muito comum que você vê aí na bolha da Red Pill, na machosfera aí, e até mesmo os caras que não fazem parte dessa comunidade. Você vê que tá crescendo o número de relatos. Então eu vou pegar aqui um exemplo. O fulano, o João, vamos botar assim, ele se interessou por uma mina do bairro dele. Tá ali na academia lá e viu a mina que ele se interessou e ele tenta puxar assunto com ela. E aí ele já tá acuado para puxar assunto com aquela mulher, porque ele não sabe se aquela mulher vai, de repente, não é questão do fora, né? Mas é questão da mulher querer iniciar uma falsa acusação nele, fala que tá assediando, porque o que tá acontecendo bastante aí é mulheres acusando os caras falsamente de algo que eles não cometeram ou nem chegaram perto, simplesmente por os caras chegarem em cima, sabe? Então os caras ficam acuados, eles não sabem se deve chegar nem com medo do toco da mulher, mas pelo fato da mulher ser alguma desequilibrada da cabeça aí e querer ferrar com o cara ali sem nenhum motivo aparente. Mas a gente sabe também que acontece do cara chegar na mulher e a mulher gostar, achar ele interessante, bater um papo, iniciar uma amizade e possivelmente
um futuro relacionamento ali, show de bola. Só que essa é uma estrutura bem básica, onde o homem toma atitude, chega em cima da mulher, conversa, né, demonstra já onde ele deveria, pelo menos, né, demonstrar o interesse dele, as intenções dele, e a mulher avaliar se vale a pena ou não. Só que deixa eu puxar aqui um pouquinho na história, não, né, um pouquinho aqui uns anos atrás, por exemplo, na minha época, o que a gente fazia? Os amigos se reuniam na casa de alguém, ou no portão da casa de alguém, enfim, numa praça, determinada hora. E aí os moleques se reuniam com camisa básica, uma calça ali, um tênis, e saía aí pra essas micaretas aí, pra esses bailes aí, clube de flashback. E ali na rodinha dos parceiros ali, sempre tinha um cara que tinha mais dinheiro, tinha um cara que era o duro, mas era o cara bom de desenrolo, tinha um cara que conhecia bastante amiga, né, bastante mulher para apresentar para rapaziada, tinha o cara que dirigia, tinha o carro do pai ali para dirigir. Então, cada integrante do grupo era um cara ali qualificado, digamos assim, numa situação ali da resenha, que quando se reunia, pô, fazia a resenha dos caras fluir na moral. E os caras, quando saíam pra essas festas aí, nessas micaretas da vida, eles já iam na intenção de colecionar experiência, de colecionar resenha. E aí os caras chegavam em cima de mulher mesmo ali, tomava 5, 10, 15, 20 nãos pra conseguir um sim. E às vezes esse sim era o sim de uma mulher muito feia, uma das piores da festa ali, que era que sobrava. Às vezes era uma gorda ali, uma mulher que ele passava longe, mas foi a que surgiu e o cara do princípio de que quem desperdiça, né, quem ignora é a prefeitura, vamos botar assim. E aí os caras depois se reuniam para ver quem tomou mais fora, quem tomou mais toco das mulheres. E quem tomasse menos toco era o que perdia a competição, aí pagava uma prenda ali, uma pizza, uma bebida para a rapaziada. Então os caras reuniam essa experiência, né, essa resenha aí. E era só por diversão, pô. Só que se a gente for analisar um pouco mais profundo, né, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda da situação, a gente vai ver o quê? Que o homem deve ser, na minha concepção, ele deve adotar o seguinte comportamento: se colocar em risco, assumir risco, é isso. O cara, ele deve, já desde novo, aprender a lidar com rejeição. Desde novo, o cara tem que aprender a lidar ali com as dificuldades ali, certas dificuldades, vamos botar assim, né? O cara se coloca em risco, ele aprende a se virar numa situação tal, ele aprende a lidar com rejeição, porque durante a vida dele, ele vai ser submetido a diversas situações onde ele pode ou não ser rejeitado, seja numa entrevista de emprego, seja num relacionamento, seja em qualquer área da vida dele. E na minha concepção, quando o cara aprende a lidar com esse quesito da rejeição desde novo, melhor ao longo da vida dele. Porque o cara vai criando uma casca ali. Ele vai aprendendo a lidar socialmente com esses problemas. Não vai ser o tipo de situação onde ele vai para uma entrevista de emprego, se apresenta lá, vai devidamente vestido, vai com o currículo dele, tem uma boa conversa ali com o recrutador. E aí o recrutador chega para ele e fala assim: Poxa, a gente gostou de você, mas deixa para próxima, vamos botar assim. A gente decidiu não contratar você por tais e tais motivos. Aí o cara vai fazer o quê? Ele tem duas escolhas. Ou ele fica retraído no canto dele, ou ele vai pegar aqueles dois quesitos, três quesitos que o recrutador pontuou do motivo dele não ter sido contratado, e aí ele vai trabalhar aqueles pontos para melhorar para numa possível entrevista ali mesmo, que ele pode retornar, ou em outro local, ele simplesmente esteja melhor preparado para aquela situação. Então, é uma situação onde ele teve que lidar, teve que saber como lidar com a rejeição para o bem ou para o mal. Ou ele se retrai ou ele se aprimora. Isso é para tudo. Para os relacionamentos, no caso, né? Ele vai se deparar com a seguinte premissa: eu entendo que eu preciso estudar para conseguir um emprego melhor, preciso me qualificar, ou vou malhar para conseguir um shape mais na moral. Enfim, o cara vai pensar em várias formas de se aprimorar em todas as esferas da vida dele. O cara, ele vai tirar as próprias conclusões do que é melhor para ele. Por mais que é o longo prazo que vai dizer se aquela decisão foi boa. Mas mesmo assim, ele tem que saber lidar com as decisões, tem que saber lidar
com esses possíveis problemas que podem surgir na vida dele e assumir o risco. Pronto. Então, quando a gente pega essa estrutura, a gente vê os caras que eles iniciam a empreitada na vida deles, em todas as esferas. Estou falando aqui, o vídeo é sobre relacionamento, mas pegando esse gancho, ele assume esse risco de melhorar a vida dele para ele conquistar os objetivos dele. E aí, quando ele chegar no momento da vida dele, onde ele está ali estabilizado financeiramente, e aí chega um ponto onde o cara se vê na posição de ter as condições de escolher a melhor parceira para ele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sair para caça. Ele vai dar em cima de mulher mesmo, ele vai correr atrás do que ele acha melhor, ele não vai se humilhar, é claro. Mas ele acha que está na posição de exigir alguma coisa, porque ele tem a oferecer. Ele já entendeu que ele já passou por alguns apertos na vida, ele já passou por alguns apertos no relacionamento, ele já passou por ele já se aprimorou no trabalho, então ele acredita que ele consegue oferecer suporte emocional para a mulher, que é uma das coisas mais importantes aí para a mulher. Ele consegue prover recursos, prover sustento para a mulher, ele consegue prover segurança para a mulher, ele respeita a mulher minimamente, que é o que nem deveria ser pontuado aqui, mas enfim, hoje em dia o básico tem que ser dito. Ele consegue prover essas coisas e talvez até mais. Então ele entende que ele tem bastante coisa a oferecer e quando ele chega na mesa de negociação, e aí ele vê o que a mulher tem a oferecer. E o que você vê no aumento de casos de homens que tem bastante coisa para oferecer ou tem o que tem para oferecer, mesmo que na visão das mulheres seja pouco, o cara ainda tem coisa para oferecer. Porém, os relatos pontuam o quê? Que as mulheres têm cada vez menos coisas para oferecer no relacionamento. Ela fala o quê? Ah, só de estar comigo já é um privilégio. Ah, o que eu tenho no meio das pernas é o suficiente. Pô, irmão, se eu for pagar, se eu for abrir mão de recurso financeiro, se eu for abrir mão de recurso de tempo, só por causa do que você tem no meio das pernas, pô, eu vou numa rua ali, qualquer, né, nessas esquinas estranhas aí, onde tem uma mulher ali da vida ali, e pago pelo serviço ali, 1 hora ali, 1 hora e meia, 2 horas, enfim, e acabou. Ou então eu vou ali pro banheiro e me resolvo ali na covardia ali, e fica por isso mesmo. Eu não quero só o que você tem no meio das pernas, eu quero ver o que você tem para me oferecer. Então, às vezes, o cara não quer nem a questão financeira da mulher, ele só quer ver se a mulher é realmente uma mulher que vale a pena para ele. Assim como ele chega na mesa de negociação ali e apresenta o que ele tem de melhor para oferecer, ele pelo menos tem as próprias coisas que ele espera encontrar numa mulher. Pode ser que ele se depare com coisas que ele não esperava encontrar, mas ele se surpreenda tanto negativamente quanto positivamente, e aí ele vai avaliar da parte dele o que vale a pena, se vale a pena não iniciar aquele relacionamento, para aquele cara. Veja bem, para um homem que tem muito a oferecer, é um homem que respeita ela, é um homem que trata ela bem, que tem um bom emprego, que é enfim, sendo redundante aqui, né, sendo respeitoso, bastante coisa para oferecer, dificilmente essa mulher vai desconsiderar que esse cara não vale a pena para ela. O cara pode ser bonito, pode ser feio, o que for, mas toda mulher ela vai conseguir pesar o tanto que aquele cara tem para oferecer para ela. Você me entende? Porém, os caras também têm essa perspectiva de avaliar se aquela mulher vale a pena, independente se ela é bonita ou não. Muitos caras escolhem a mulher porque ela é bonita, mas a mulher é uma mulher desequilibrada, uma mulher que não respeita ele, uma mulher que trata ele mal, enfim. Isso só vai descobrir com o tempo, né? E muitos dos caras não têm esse jogo de cintura, esse pulso firme, digamos assim, de terminar um relacionamento com a mulher só porque ela é bonita. A mulher faz pinta e borda com ele, trata ele mal, mas aí, só por ela ser bonita, ele acredita que ele não vai ter a chance de iniciar um relacionamento com uma mulher tão bonita quanto aquela, então ele não larga daquilo. As mulheres também tendem a agir assim, mas de outras formas, mais por uma questão de dependência emocional, enfim, isso é uma outra questão. Porém, ambos têm essa tendência, né, digamos assim, da dificuldade de lidar com o término de relacionamento. Mas são coisas que eles não viram, ou pelo menos não ficou claro para eles lá na época que eles estavam se conhecendo. E aí os caras, quando eles entendem determinadas coisas, quando ele vê que aquela mulher vale a pena, ali no primeiro contato, aí ele inicia, né, uma segunda fase, terceira fase ali no plano de se relacionar. E o que vai acontecer?
ao longo do tempo, aquela mulher vai se mostrando que não vale a pena estar com ela. Com o tempo, ele vai vendo um possível comportamento interesseiro da parte dela, que também é um outro ponto que está crescendo bastante aí no relato dos caras, onde as mulheres estão se mostrando, né, interesseiras. Veja bem, algumas mulheres demonstram esse comportamento e às vezes não são. Às vezes só são a primeira impressão errada do cara. Outras mulheres não demonstram esse comportamento. Porém, ao longo do tempo, isso se prova nas atitudes dela. Então, é muito pontual, né? Não vou chegar aqui e falar que são todas as mulheres, mas assim como as mulheres, assim também são os homens em relação a serem interesseiros uns com os outros. Mas, como um homem, eu até entendo o ponto de vista dos caras, porque o cara ele passa por todo esse estresse, não, né? Toda essa luta aí, essa caçada aí para conseguir uma parceira ideal para ele, todo esse esforço, esse empreendimento, e aí sai uma, duas, três, quatro, cinco vezes com a mulher e fica sempre na mesma ali. E a mulher não se posiciona, fica só exigindo ir para lugar tal, lugar aqui, lugar ali. E aí o cara vai pensar, pô, o que que essa mulher quer? Ela não quer nada, ela só quer só sair, só quer se divertir, só quer só né, me esgotar. Aí o cara sai de cena. Sai de cena, vai ficar. Ou às vezes a mulher até chega pra ele, já enjoou dele, já não quer mais nada com ele, já tá com outro engatilhado. Porque a mulher faz isso, né? Quando a mulher só sai de um cara quando ela tá com o outro no gatilho. E o cara ele, beleza, pô, show de bola, não quer, não quer. Vai ficar pelos cantos, estiver ali chorando? Não, pô, ele vai partir pra próxima. Só que na próxima que ele tá partindo, ele tá ao mesmo tempo conversando ali, se comunicando com o parceiro dele ali, de trabalho, o melhor amigo dele ali de joga futebol. E o amigo dele vai falar que ele passou por uma situação semelhante. E além dele falar que passou por uma situação semelhante, ele vai informar para esse amigo dele que passou esse perrengue, né, digamos assim, que um outro parceiro dele também passou por isso. E aí os relatos vão se juntando, vão aumentando sobre o mesmo tipo de comportamento em relação a algumas mulheres, e os caras vão entendendo o quê? Pô, as mulheres estão ficando interesseiras, né? Pô, estão ficando interesseiras. Aí vai se criando uma comunidade de homens que vão aprendendo a se blindar contra esse tipo de comportamento das mulheres e vão passar a exigir um pouco mais delas logo no início do relacionamento, onde pelo menos alguns caras vão chegar e falar assim, pelo menos alguns caras vão chegar e falar assim, logo no primeiro ou no segundo encontro. Minha intenção é essa, essa e essa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu não quero para minha vida e que não sei o que. E pronto. E espera o mesmo posicionamento da mulher. Pode ser que a mulher não se posicione ali como ele, não tenha a mesma visão que ele, show de bola. Mas ele vai querer um posicionamento da mulher logo de cara. Porque ninguém tá ali para perder tempo. A mulher não quer perder tempo com o homem e o homem não quer perder tempo com a mulher. Mas aí quando você vê esse ponto de vista dos caras, onde os caras eles abrem mão de toda aquela agenda dele final de semana, onde ele passou a semana toda trabalhando, onde ele passou a semana toda se estressando no trabalho, onde ele se despendeu de várias coisas para dedicar um tempo para aquela mulher e aquela mulher não gera retorno para ele, pelo menos assim no médio prazo, né, digamos, ela não soma com o cara, ela não contribui com o cara, ela não tá ali para fortalecer com ele, e ele percebe isso. E aí quando ele chega para cobrar isso dela, quando ele chega para exigir um posicionamento dela ali, mesmo que seja respeitoso, a mulher simplesmente não gosta daquilo, ela não se sente pressionada, se sente. E aí ela como mulher vai fazer o quê? Ah, vai começar a inventar um monte de subterfúgios, vai começar a inventar um monte de motivos de que ele é tóxico, ele é abusivo. Mas às vezes não, às vezes é só o cara cobrando ali um posicionamento seu. Ah, o que que você acha? Ah, dá pra avançar ou não dá? Aí a mulher vai falar, o cara tá cobrando ela, vai fazer um envenenamento do poço, né? Vai começar a falar mal do cara pra um monte de gente aí, vai falar na rede social, vai postar em direta. Aí o cara vai falar, pô, não vale a pena não, pô, vou sair de cena. E eles vão passar. E quando eles vê esse aumento de casos desse tipo, que eles passam uma, duas, três vezes isso, e aí vê com os parceiros dele, vê na internet esse tipo de coisa acontecendo a rodo, ele vai assumir uma postura onde ele vai ficar simplesmente quieto no canto dele. Vou ficar aqui de cantinho aqui, vou chegar no meu trabalho, vou pro futebol com meus amigos, não vou ter aquela porrinhação de quando chegar em casa a mulher ficar falando no meu ouvido, ou me submeter a esse padrão de comportamento
interesseira de uma parte delas. Então eu vou ficar quietinho aqui no meu futebol, no meu videogame, no meu filme, e vai ficar nessa mesmo, tá entendendo? Eu não vou dizer que é uma tendência, né? Mas é bastante comum de um lado do relacionamento cobrar do outro a responsabilidade pela felicidade daquela pessoa. Então, por exemplo, eu já passei por uma situação dessa, onde eu tive uma namorada onde ela atribuía 100% da felicidade no relacionamento, a felicidade dela, a mim. Onde eu era o culpado porque ela estava aí sim, ela estava insatisfeita e ela estava triste e que eu tinha que me desdobrar e que eu tinha que parar com certas coisas que eu tinha que parar com certos comportamentos, eu tinha que dedicar mais tempo para ela, eu tinha que trabalhar menos, eu tinha que fazer um monte de coisa, eu tinha que me adequar a toda uma realidade que seja favorável para ela. E mesmo as coisas que eu abri a mão em prol dela, ainda assim não era suficiente. Então a gente entende que nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque não somos responsáveis por tornar aquela pessoa feliz. A gente simplesmente se compromete em apoiar, em respeitar, em aceitar os defeitos, em abrir mão de certas coisas da gente pelaquela pessoa, mas felicidade é uma coisa que a pessoa não é necessariamente, não é obrigatoriamente responsável gerar na outra, digamos assim. E aí eu tenho diversos relatos também de amigos meus que passaram pela mesma coisa. Tenho amigas minhas, mulheres que são casadas hoje, que já foram casadas, já tiveram outros relacionamentos antes, que elas também entendem isso, mas eu como espectador da situação, eu vejo muito mais presente esse comportamento, né, na parte das mulheres, onde elas cobram mais os homens pela felicidade delas no relacionamento. Então, e os caras eles estão ficando de saco cheio disso, sabe? É muita cobrança, é muita picuinha e os caras não querem isso na cabeça deles. Os caras não querem mais lidar com isso. E o último ponto que eu separei aqui foi esse aumento de leis contra os homens. A gente vê todo um aparato sistêmico, a mídia, filme, todo mundo aí, toda uma estrutura ridicularizando os homens, onde os homens são fracos, onde os homens são lixo, onde os homens são isso, onde os homens são aquilo, são abusivos, são tóxicos. E ver criação de leis onde cada vez mais a mulher vai ganhando poder, vai tendo a possibilidade de usar a arma estatal contra o homem. Então é só o homem desagradar ela minimamente, é só o cara agir de uma forma que aquela mulher não goste, de uma forma contrária a ela, estressar ela de uma forma extrema, digamos assim, que aquela mulher já vai ver a possibilidade. É aquela mulher que eu falo, uma mulher específica, né? É aquele tipo de mulher. Então aquela mulher vai ver uma possibilidade onde ela vai ter a possibilidade de recorrer ao Estado para ferrar aquele cara. Eu tenho um amigo, hoje em dia ele não é tão amigo assim, né? A gente se distanciou aí, questão da vida e tal. João tá mais para um conhecido, né? Um bom conhecido meu. Onde ele foi casado 3 ou 4 anos, né, com uma menina aí. Eles dificilmente tinham problemas um com o outro durante o período de relacionamento deles. Então tu vê que era um casal que se dava muito bem. E aí, com passado esse tempo de casado aí, acho que foram 4 anos mesmo, ele chegou pra mim um determinado dia e falou que se separaram. Puxou o assunto assim, muito tempo sem conversar. Esse falou que se separaram. E ele me contou que. Eu perguntei pra ele o que aconteceu. Ele falou: Ah, cara, a gente discutiu feião, que não sei o que. Só que ela tava muito alterada. Tava muito alterada mesmo, né? De casa gritando muito. Pra, sei lá, chamar atenção, enfim, não sei qual é a ideia. Impor a, a narrativa dela em cima dele. Não sei qual foi, mas ele falou que ela tava muito alterada. E o cara, o homem, que, ou a maioria, né? Acho que o gênero masculino tem essa tendência de não causar uma fuga, mas pelo menos sair um pouco de cena, sair, se afastar um pouco, para que a situação não piore. Então, às vezes, se ele se deixar levar pela situação ali, ele vai discutir com a mulher, a situação vai piorar ainda mais. Então, alguns têm esse comportamento de sair um pouco de cena para amenizar um pouco, para esfriar a cabeça, tanto da parte dela quanto da parte dele. E aí, os dois depois, com a cabeça no lugar, ter ali o diálogo ali. E foi o que ele fez. Ela, a mulher ficava tentando bloquear o caminho dele assim, né? Peitar ele. E ele tentava se desviar. Aí ele conseguiu passar por ela e entrou no quarto. Entrou no quarto e a mulher foi gritando, batendo na porta do quarto, gritando, chutando.
gritando muito. E aí ela cansou, pegou a esposa dela e foi pra casa da mãe dela. No dia seguinte, a polícia bateu na porta da casa dele, falando que estava sendo intimado a prestar depoimento na delegacia da mulher, porque estava sendo acusado de bater nela, né, de apertar o braço dela e jogar ela na parede. E aí ele foi lá na delegacia, né, prestou o depoimento dele, falou que nada daquilo aconteceu, que ele nem encostou nela. Ele se trancou no quarto justamente para não ter que a possibilidade dos dois discutirem e a situação piorar. E ele foi para lá e ficou no canto dele lá. Aí a delegada informou para ele que mesmo assim ele estava sendo intimado, né, e que foi estava se criando ali uma medida protetiva. E aí ele questionou, mas não era necessário fazer um exame de corpo e delito nela para determinado ofício aí, né? Não sei o que é. A delegada falou que não, só a palavra dela já basta para iniciar o processo da medida protetiva. Então, caramba, como assim? Como que vai iniciar um processo desse, né, contra o cara se a mulher não tem prova? Ela só chegou lá e falou, tava puta com ele, muito bolada mesmo, tava querendo prejudicar ele de alguma forma e foi lá e iniciou uma falsa acusação contra ele. E esse tipo de relato é muito comum na internet aí, cara. Se você foi, o que mais tem é mulher iniciando falsa acusação contra o cara. A ponto de se tornar algo tão popular que as mulheres estão ensinando outras a fazer determinada coisa. Ensinando outras a como ferrar eles judicialmente, a como tirar, dividir patrimônio, bens que estão no nome dele para o seu. Você vê toda essa questão aí, essa malevolência da parte de algumas mulheres aí, mau caráter, para ferrar os caras, que os caras vão falar assim: ah, é? Então não vou. Não vou por quê? Não vou chegar em cima porque é muito, muito gasto, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste de energia. A mulher pode simplesmente dar uma de maluca, não tem nada para oferecer de bom. A mulher tem a possibilidade dela ser interesseira, pode iniciar, ser uma surtada e iniciar uma falsa acusação contra mim. Então o cara vai pegando todos esses pontos e ele vai pensar, cara, vale a pena iniciar relacionamento? Vale a pena me desprender? Então o cara começa a se colocar no lugar dele ali, onde ele se vê um pouco mais valorizado e ele começa a exigir pelo menos um pouco mais da parte das mulheres, um pouco mais de honestidade da parte das mulheres, um pouco mais de gentileza talvez, um pouco mais de honestidade, acho que é a palavra-chave aqui da parte das mulheres, para que ambos cedam nas suas partes, sentem para conversar, reconheçam o que vale e o que não vale a pena, respeitem a decisão um do outro, independente da situação, mas que sejam honestos um com o outro ali, sobre as verdadeiras motivações, sobre o que vale e o que não vale a pena. Mas aí os caras ele entendem que não tá valendo a pena. Tá entendendo? Eu vou chegar numa mulher e ela vai falar que eu cometi assédio porque eu elogiei ela, porque eu tentei puxar assunto com ela. E aí o que a gente vê acontecer? Se o cara for feio, é assédio. Se o cara for bonito, aí é paquera, aí é boy, é crush, essa coisa aí que é comum na parte delas aí. Então, na minha perspectiva, eu acredito que isso seja bastante relevante do ponto de vista dos caras, porque, cara, na boa, eu não tenho como descredibilizar, não, mano. Não tenho como pegar um relato desse cara e me apresentar esses pontos e até mesmo outros pontos que eu não pontuei aqui, mas eles apresentar esses pontos e dizerem que simplesmente não vale a pena, que o suco não vale a espremida, digamos assim. Prefere chegar em casa, jogar o videogame dele, pedir um iFood ali, do que pagar 200, 300 reais aí em saída e ter uma discussão desnecessária ali, porque a mulher simplesmente botou na cabeça dela que tinha uma outra mulher, né, no estabelecimento ali, de olho nele, e ela vai pra cima dele. Então os caras vão reunindo. São coisas que eu confesso que dá pra o cara, né, ser maleável e se adequar, digamos assim, né, e abrir mão aqui e a mulher abrir mão ali. Mas os caras estão entendendo que não tá valendo a pena, é muito esforço. E os caras estão querendo se poupar desse esforço para pouca entrega da parte das mulheres. Porque uma coisa é o cara realmente se desprender, gastar bastante energia ali, fazer todo aquele esforço, sustentar uma parte, só que da outra parte a mulher não vem de acordo. Tá entendendo? Então é isso aí que eu acredito que esteja acontecendo. Tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui, mas vamos deixar para outros vídeos futuros. E deixa aí nos comentários de vocês aí suas discordâncias aí, suas concordâncias, suas experiências. Tamo junto, deixa o like e forte abraço.